A Kaspersky está há algum tempo aqui no Brasil, né? Sim, sim. E hoje vocês têm, a gente falou muito, tivemos muitas aí palestras no Congresso também, muito falando sobre ambiente de óleo e gás, né, grandes indústrias, como você Certo. citou. Tem algum setor assim que vocês falam, esse é o carro-chefe, onde vocês atuam mais forte aqui no Brasil, que vocês veem que é um nicho maior de mercado para vocês? Então, quando a gente fala sobre indústria, a gente olha todos os cenários de indústria, mas de fato no Brasil, grande parte das indústrias que existem, né, são sempre indústrias de alimentação, né, indústrias de mineração, indústrias de óleo, gás e energia, né, que são as mais comuns, né, e também termonucleares, entre outros, né, a gente atua nesses segmentos, né. Quando a gente fala sobre atuar nesses segmentos, é literalmente entender como que esse segmento atua, qual que é o negócio. Quando a gente fala de proteção, não é só instalar a proteção. A gente chama de proteção direcionada, né? Na área de indústria, por exemplo, existem grupos de malwares, grupos de atacantes que eles atuam em setores específicos de indústria. Então, eu vou ter um grupo de atacante que vai olhar para termoelétrica. Tem um grupo de atacante que vai olhar para a área financeira ou para algum tipo de indústria focada e direcionada na área de mineração, por exemplo. Né? E aí, assim, justamente por cada um deles ter os seus tipos de sistemas. Né? Quando a gente fala desses ambientes específicos, a Kaspersky não só atua para fazer a proteção dos ambientes, mas entregar o conhecimento para esse tipo de indústria, para esse tipo de negócio, né? Literalmente é um conceito, né? A gente chama de tailor, né? Tailored. É um conceito, né? Literalmente designado para cada tipo de indústria. Vocês veem assim uma pergunta mais de leigo aqui minha. Vocês veem muita coisa que aconteceu na Rússia que vai acontecer no Brasil, Perfeito. Ou vice-versa, que você já tem um benchmark, você já atuou lá e agora quando chega no Brasil vocês já estão preparados? Perfeito. Quando a gente fala da Kaspersky, a gente tem uma cloud de segurança chamada Kaspersky Security Network. Né? Ele é uma nuvem de segurança da informação que ela é atualizada em constante momento. Enquanto a gente conversa aqui, estão sendo detectadas ameaças ao redor do mundo. Você tem ideia do número de quantas ameaças são detectadas por dia? 440 mil novas ameaças todos os dias. Por dia. A Kaspersky detecta 440 mil novos arquivos maliciosos todos os dias e alimenta essa base, né? Essa base online ela pode ser consumida por todo mundo. Se nesse exato momento e a criatividade do hacker não para. Não para. E do brasileiro também. O Brasil ele sempre figura, historicamente sempre figura entre os 5 países mais atacados no mundo, tá? Por diversos tipos de ataque. Inclusive grandes malwares mobiles que existem para iOS, para Android, de 10, 4 a 5 são de origem brasileira. O brasileiro ele tem uma capacidade ímpar de quebrar regras, de dar o jeitinho brasileiro. E justamente por isso, os atacantes brasileiros eles têm uma grande perspectiva nessa área. Né? Quando a gente fala de malware brasileiro, mobile, por exemplo, a Kaspersky tem pessoas aqui no Brasil para olhar essas ameaças endêmicas. Tenta explicar o que é um Pix para uma pessoa estrangeira. Sim. O que é transferir um dinheiro por um número de celular, por um CPF, por um e-mail. Né? Um e-mail. Tenta explicar isso para um alemão, por exemplo. Não vai entender, é difícil de entender. Por isso que a gente precisa de pessoas em cada local do mundo. A gente tem analistas brasileiros focados na área de pesquisa de ameaças aqui no Brasil. Por exemplo, o Reboleto, o GoPix, foram ameaças descobertas pela Kaspersky, que conseguiram identificar a troca do QR Code dentro de uma fatura de e-mail. O malware mobile, ele acessa o seu e-mail, localiza e-mails de faturas, por exemplo, altera o código do QR Code, ou do Pix, ou do boleto, e marca o seu e-mail como não lido. E na hora que você abre o seu e-mail legítimo da empresa XPTO, que você tem algum tipo de pagamento recorrente... Faz pagamento pro hacker direto ali no... Perfeito. Entendeu? Sem imposto. Ou malwares mobiles, que na hora que você vai cadastrar um Pix ou coloca uma chave Pix, a tela dá uma estranheza, dá uma sumida, né? Ou aparece alguma coisa, depois volta. Só pedindo a senha, aí você coloca a senha. Na verdade, ele alterou a chave Pix e colocou o número total da sua conta lá, entendeu? A Kaspersky tem proteção para esse tipo de questão. Você falou ali que há 2 anos atrás saiu essa lei nacional de cibersegurança aqui no Brasil. Isso. O que você vê lá fora também, seja da Rússia ou outros lugares do mundo, na Europa, tudo mais, que está mais avançado em termos assim de regulamentação para essa área? Certo. Quando a gente fala de regulamentações, inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem no Brasil hoje em dia, ela tem grandes... ela é fortemente baseada na GDPR, né, que é uma legislação que existe na Europa, né? Quando a gente fala de alguns standards específicos em cibersegurança,
a gente fala sobre NIST, né? A gente fala sobre standards de IEE, por exemplo, né? Existe um standard específico para a área de indústria que a gente chama de RFC, né? E aí tem eu não me lembro exatamente o nome da numeração, mas tem uma numeração RFC, e aí o pessoal do podcast depois vai pegar e vai colocar aqui na tela para vocês. Vai fazer a edição. Vai fazer a edição, vai colocar. Essa RFC, ela diz tudo o que é necessário na área de cibersegurança em ambiente industrial, em ambientes onde eu tenho esses dispositivos IoT, controladores, atuadores, o que conecta, o que envia, o que toma uma ação, o que tira isso desse lado e coloca desse lado. Existe uma norma para isso. E a Kaspersky consegue, com esses produtos, né, que a gente tem aqui, fazer a cobertura disso em 88% desses tópicos, né, desses termos como um todo. O NIST, né, a capacidade de resposta a incidentes, não basta eu ter um alerta, é igual um carro. Cibersegurança é igual um carro. Eu tenho diversos componentes agregados num único local que vai ter um único perspectiva, me colocar para frente, fazer o carro andar. Se você começa a olhar luzes no seu painel acendendo, diversos componentes, tem algo errado. Se aparece a luz da injeção depois de você ter passado num posto de gasolina ruim, já acende um alerta. Tem algum possível problema. É muito similar na área de segurança da informação. A gente tem produtos específicos para cada área de atuação e entender quais são esses problemas e ajudar a cumprir essas legislações, né? Esses termos, o NIST, a RFC, ISO 27001, ISO 27002, Leis Gerais de Proteção de Dados, PCI DSS, né? Que é uma área mais focada para a área financeira, né? E hoje a Rússia, ela é referência em cibersegurança. Tem outros países, né? Israel, eu sei que também tem realmente muitas empresas de cibersegurança, né? E tem uma inteligência para isso. Qual que seria hoje o benchmark mundial? Assim, a Rússia sempre foi, né? Na verdade, o leste europeu, ele tem muito isso. Enquanto a cultura do brasileiro é jogar bola, por exemplo, praia, surf e outras características, a cultura do leste europeu, as crianças já têm a cultura do hacking, né? Hacking by default, né? Eles têm essa cultura desde criança de mexer em equipamentos, de entender como funciona o sistema, entender como... Tá frio, né? O pessoal fica mais dentro de casa. O pessoal... Exatamente. O pessoal tem mais uma cultura de trabalhar com sistemas, né? E assim, a Kaspersky foi fundada pelo Eugene Kaspersky, né? Kaspersky, na verdade, é o sobrenome dele. Eugene Kaspersky fundou a Kaspersky há um bom tempo atrás. E a Kaspersky não só identificou várias ameaças, como identifica até hoje, como também fornece vários serviços de forma global, né? Hoje em dia, se você tem qualquer tipo de produto, qualquer tipo de marca, né? Se você tiver um firewall de marca X, um CIEM de marca X, né? Você consegue pegar a inteligência da Kaspersky e colocar lá dentro e crescer o nível de detecção de ameaças, né? A gente chama isso de threat intelligence. É como literalmente se eu colocasse o meu motor de detecção, o meu conhecimento de detecções dentro de uma ferramenta de terceiro, uma ferramenta de mercado. A gente tem essa capacidade de abrangência hoje em dia. Legal, entendeu? Legal. Muito bom, Antônio. Estou aprendendo muita coisa que eu nem imaginava aqui com você hoje. Obrigado. Maravilha. E o que a Kaspersky busca num evento como esse, como a IoT? O que você acha que o evento contribuiu para a evolução de vocês aqui no mercado, principalmente brasileiro, né? Show. A Kaspersky, no momento, a gente está num cenário forte de expansão. No Brasil, a gente já é muito grande, mas a gente está crescendo mais ainda. Teve várias contratações esse ano, aliás. Assim, eu estou na Kaspersky há 6 anos. Eu acho que desse momento é o momento em que eu vejo a Kaspersky com mais pessoas, né, em todo esse tempo. Sim. Então eu vejo novas frentes, né, de atuação comercial, técnica e tudo mais, mas especificamente nesse evento é bom não só para construir relacionamento, mas também para mostrar a nossa capacidade de também atuar nesse nível de tecnologia. Muita gente conhece a Kaspersky por ser uma empresa de antivírus, uma empresa de anti-malware, mas não conhece o extenso portfólio. A gente tem muito desmistificar isso, né? Porque você falou antivírus, todo mundo que já cibersegurança já olha antivírus, aquele negócio. Cara, é muito mais do que isso, né? É algo muito abrangente. Muito mais abrangente. Quando a gente fala sobre... É igual falar sobre segurança em camadas, né? Quando a gente fala de segurança em camadas hoje em dia, a gente fala sobre todos esses componentes, né? Esse portfólio, que é o nosso portfólio da Kaspersky, ele abrange diversas informações, né? Não só sobre os especialistas de cibersegurança, mas sobre ter soluções premiadas, mecanismos de inteligência artificial, entre outras características, né?
todo esse portfólio, né, a gente também fala sobre transparência, entre outras ações. Legal. Aqui, por exemplo, a gente sempre fala, muita gente pergunta sobre transparência da Kaspersky, né? Por causa do conflito, né, que existe hoje em dia entre Rússia e Ucrânia, né? É muito comum. Hoje em dia você pode ir dentro do escritório da Kaspersky, aqui em São Paulo, que é um dos centros de transparência, e ler o código-fonte. Isso foi o que permitiu a gente entrar no edital do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro ele solicitou que fosse aberto o código-fonte para ele saber tudo que está rodando ali dentro, sim, por justamente se trabalhar no ambiente bélico. Legal. A gente consegue ter essa capacidade. Hoje em dia a gente atua no Exército por essas características. Vários outros fabricantes tentaram também entrar, participar do edital, mas não cumprir essa norma, está fora. É um valor importante. Hein? E aqui hoje, dentro do ambiente de IoT, né, num evento de IoT, justamente para mostrar como criar esses mecanismos de defesa para essas tecnologias fantásticas que a gente tem aqui hoje, diversos pontos, né? Esse evento é muito grande. Eu, particularmente, procurei, antes de vir para esse evento, vi a abrangência dele, né? A quantidade de empresas que a gente, sim, tem aqui hoje e a quantidade de tecnologias. Enquanto a gente está conversando aqui, estão acontecendo palestras, estão acontecendo apresentações, exato, negócios estão sendo fechados. Então, é um evento que, de fato, né, tem uma boa capacidade de integrar negócios e também fornecer, né, novas perspectivas, né, novos conhecimentos. Legal, Antônio. Vamos encerrando aqui esse episódio do podcast. Queria que você desse, então, a palavra final para o nosso público que está escutando. O que você poderia dar de palavras finais aí sobre essa área tão intrigante que é essa área de cybersecurity? Bom, primeiro, pessoal, obrigado pela visualização, né, desse podcast. Quando a gente fala de cibersegurança, a gente não fala só sobre sistemas, né, a gente também fala sobre pessoas. É muito importante sempre visar a segurança cibernética para visar a segurança pessoal. Né? A gente sempre fala que a privacidade ela começa no simples compartilhar. Né? Pense 2 vezes antes de compartilhar sua localização, aonde você está, mostrar para pessoas que não deveriam saber ou que não deveriam ter esse tipo de informação. Né? Também pensar nos seus filhos. Né? A Kaspersky também tem um portfólio extenso para pessoa física. Controle parental. E aquele negócio também, a gente não se preocupa até aquele negócio do assalto, né? Você não se preocupa até ser assaltado pela primeira vez. A gente chama de paradoxo do cinto de segurança. Você tem a possibilidade de ter a segurança, mas você não usa, né? Muita gente não usa cinto de segurança no carro. É igual, né? Pegar um celular e deixar na mão de uma criança, do seu filho, da sua filha. Ele tá navegando no mundo. É um simples jogo. Eu posso citar o Roblox, por exemplo, né? É um jogo infantil, mas sim, qualquer um pode acessar aquele jogo e falar com crianças ali dentro, estar ali com crianças ali dentro. Sim. E aí até cito ali o Felca, né, que foi um dos influenciadores, né, que expôs aí a questão de adultização e, sim, exploração infantil. De fato, né, aí eu também trago aqui os meus 5 centavos sobre esse tipo de colaboração, né. Quando a gente fala hoje em dia sobre segurança digital, é literalmente você também conseguir controlar o que o seu filho acessa na internet. É importantíssimo. Ali, sim, dentro você pode ter pedófilos, pessoas, aliciadores de menores, acessando aquilo dali, falando com o seu filho, pedindo WhatsApp, pedindo Facebook, pedindo Instagram, endereço, né? E isso é muito sério. Acaba coagindo a criança a tomar, a fazer coisas que ela não deveria fazer, né? Que gere não só o risco para a saúde, mas integridade física, emocional, mental, exato, entre várias outras características. As Kaspersky tem um Safe Kids, tá? Então, isso ajuda bastante, né, nesse sentido de controle parental, é bem legal. Legal, obrigado, Antônio. Muito obrigado mesmo pela tua contribuição aqui, muito interessante ouvir sobre isso, realmente é um tema muito, muito abrangente, só vai crescer. A gente, infelizmente, vai sofrer cada vez mais com tipos de ataque como esse, né? Então, assim, parabéns pela trajetória da Kaspersky. Obrigado mais uma vez por estar aqui nesse podcast. Muito obrigado. Então, encerramos aqui mais um episódio do podcast no IoT Solutions Congress Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.